Estamos de volta e agora a gente vai direto até o fim do programa sem intervalo. E eu estou comentando hoje como o Brasil sofre com a falta de investimento, causada pelo tal custo Brasil, muito alto para um empresário. E explicando as razões para isso, a gente volta a cair na reforma da Previdência. Eu sei que ainda tem muita gente que pensa, mas poxa, Paulo, assim eu nunca vou me aposentar, não é verdade? Pois deixa eu te dar uma notícia pior ainda. Se não tiver a reforma, você não vai se aposentar mesmo. Mas você nunca vai se aposentar. Esse que é o problema. Porque quando chegar a sua vez, não vai ter dinheiro para te pagar. Porque não vai ter gente suficiente trabalhando. É isso mesmo. Porque a dívida vai estar tão grande, mas tão grande, que não vai ter como cobrir o pagamento para os aposentados. E são as pessoas que estão trabalhando que pagam. E as empresas também sofrem com esses encargos. E é por isso que não contratam mais. Esse que é o problema. Na verdade, se ela sofre com muito encargo, ela está pagando muito imposto, ela não tem mais dinheiro para contratar e ela poderia contratar mais pessoas. Olha, Paulo, e quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso é a verdade? Olha, o nosso ministro, ele deu um recado que eu vou colocar aqui na tela. Olha o que ele falou. Vai lá. A antiga Previdência se exauriu financeiramente. É uma fábrica de privilégios. Arma de destruição em massa de empregos pela forma inadequada de financiamento, porque os encargos trabalhistas incidem sobre a folha de pagamentos. Então, para um brasileiro conseguir emprego, o outro fica desempregado. Os encargos chegam a dobrar o custo da mão de obra. É o imposto mais cruel que existe, que é sobre a mão de obra. Então, a geração de empregos fica completamente comprometida. De 96 milhões de brasileiros, que são a população economicamente ativa, são os brasileiros em idade de trabalhar, quase 100 milhões, 46 milhões não têm carteira de trabalho. Olha só, já tem muita gente que não tem a carteira de trabalho, né? O trabalhador paga hoje entre 8% e 11% do salário para a Previdência. A empresa paga 20% sobre a massa de salários. Com alta taxa, faz com que ele não contrate mais gente. É isso mesmo. Aí falta grana, né? E na reforma tem uma proposta que pode melhorar essa situação para o patrão e empregado. É a opção da aposentadoria por capitalização. Ao invés de pagar a aposentadoria dos outros, né? Você faz uma espécie de poupança para a própria aposentadoria. Isso daí acontece em outros países, como nos Estados Unidos, né? E isso isentaria a empresa de pagar uma taxa a mais, né? Mas mais uma vez eu vou repetir, isso não é um benefício para o empresário. É um benefício para todo mundo. Porque se o cara aumenta o lucro dele, ele contrata mais e pode pagar mais também. Vocês estão me entendendo? A lógica é a seguinte, quando eu cresço, você cresce também. Claro que isso vem com trabalho. Só falando aqui de gente disposta a pôr a mão na massa mesmo, né? Gente que quer acordar cedo, que quer crescer aí por conta própria e não ficar mamando aí na teta do governo. Porque o que a gente tem mais no nosso Brasil é gente mamando nas tetas, né? Geralmente quem reclama é aquele que nunca teve carteira de trabalho um dia. E eu falo aqui como empresário, viu, gente? Eu falo aqui como empresário e como uma pessoa que pratica a solidariedade também aqui no Brasil, que vejo a situação aí dos trabalhadores e de muita gente que está desempregada, tá? Essas pessoas, elas precisam de dinheiro para poder se sustentar, para ter um celular, para ter uma internet em casa, para ter uma vida digna, para comprar um carro, né?
E para isso a pessoa precisa de boa gestão do dinheiro público, do dinheiro que você paga de imposto. O governo precisa apertar o cinto mesmo, tá? O governo precisa criar aí coisas boas para a nossa população, né? E eu falo a vocês, gente, é lógico, isso daí é claro. Se o empresário pagar menos imposto, ele pode te dar um salário melhor. Você vai ganhar mais com isso. Em vez de você ganhar 2 mil, você vai ganhar 2,5. Em vez de você ganhar 1.000, você vai ganhar 1.500. Porque ele paga menos imposto, ele investe mais em você, você vai trabalhar mais e a empresa vai ter mais lucro. É isso? Ó, o trabalho é o seguinte, é levantar da cama cedo, tá? E ir pra luta, ir pro batente. Esse é o caminho do brasileiro, né? Que a gente faz todo dia, que a gente tem em mente, que a gente pode vencer. Esse é o nosso país, que a gente quer ver crescer. É por isso que eu falo aqui, gente. É por isso que eu falo com você. Manda um zap pra mim aqui no programa Voz da População. Eu quero saber a tua indignação. Se você concorda ou não comigo, não tem problema. Tem gente que também não concorda, a maioria concorda. Mas eu quero agradecer a sua audiência por estar comigo, por estar vendo aí os sonhos que a gente realiza, por ver que nós estamos aí lutando por vocês. Eu sou Paulo Mansur. Fiquem com Deus.